Eu quero ministrar nessa manhã, e vou ministrar isso ao longo de todo o dia, né? Sobre parábolas da vida, não é? Eu estou lendo o Evangelho de Mateus, e relendo, né, o Evangelho de Mateus, e Deus trouxe ao meu coração, nessa semana, uma reflexão sobre Mateus, sobre as parábolas de Jesus. Eu fui dar uma olhada nas parábolas de Jesus, e vi que Mateus faz propositadamente uma seleção de algumas parábolas e coloca tudo junto no capítulo 13. E sempre que o evangelista faz isso, porque a gente às vezes lê os evangelhos de uma maneira errada, a gente lê os evangelhos como se os evangelistas estivessem preocupados em narrar uma história cronológica, não é? Dizendo, aconteceu isso primeiro, depois aquilo, e não é o objetivo dos evangelistas. É por isso que quando você compara um com o outro, você vai ver que há acontecimentos que estão em ordens diferentes, porque no coração deles a história de Jesus estava muito viva. Então eles não tinham essa preocupação de recontar uma história cronológica. Eles tinham a preocupação de trazer, como eu faço aqui todo domingo, trazer para a tona alguns pedaços da história que fossem relevantes para a vida deles naquele momento. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é uma pregação. É uma pregação, onde eles pegam conteúdos da mensagem de Jesus, da história de Jesus, da vida de Jesus, e organizam esses conteúdos de uma maneira que faça sentido. Não é? Domingo passado a gente viu aqui um pouco, eu acho que eu só preguei no culto da noite, mas o Evangelho de Mateus capítulo 4, quando a tentação de Jesus é colocada junto com sinais, junto uma série de coisas junto, é um sermão, e Mateus 13 é um outro sermão. Não é? Aconteceu tudo isso, tudo que está escrito aqui é verdade histórica, nós cremos assim, não é? Verdade manifesta, mas está organizado para dar um recado para a gente. Foi organizado de uma maneira a nos ensinar uma verdade espiritual. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, sobre as verdades espirituais que estão aqui manifestas em Mateus 13 e que são profundamente importantes para nós. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas quero apenas chamar a atenção de algumas parábolas. A primeira delas está no versículo 1, Mateus 13, verso 1. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus 13, 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por meio de parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira-mar, à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. A primeira, irmãos, verdade que está manifesta aqui para mim, que é fundamental para nós, é a noção de que a receptividade que eu tenho, a maneira como eu recebo a revelação de Deus e a palavra de Deus para a minha vida, determina a prosperidade dessa semente, determina a frutificação e os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. Você já parou para pensar que, como numa casa, às vezes, duas pessoas, que são dois irmãos que são criados ali, não têm o mesmo comportamento, não só porque são diferentes, mas assimilaram de forma diferente o ensino que receberam dos pais? Vocês já viram isso na casa de alguém? Na casa de vocês é assim? Não é? Onde cada filho acaba assimilando de uma forma o ensinamento que recebeu dos pais. Uns assimilam o melhor, e por isso crescem e prosperam, e há quem assimila o pior, não é?
acaba reproduzindo os defeitos dos pais. E aí vai de mal a pior também. Não é? Porque filho tem a possibilidade de ser melhor e de ser pior. As duas possibilidades estão sempre lá, de ser melhor e de ser pior. Depende de como assimila. E na relação com o Evangelho é a mesma coisa. A gente encontra pessoas que estão caminhando com Deus, que estão caminhando na fé, que estão caminhando na vida da igreja, e algumas assimilam a palavra, assimilam a revelação e prosperam. E outras, no entanto, parece que a palavra não faz o mesmo efeito. E a gente sabe que o problema não está na palavra. O problema está na maneira que eu recebo essa palavra. E aí, nessa primeira parábola aqui, fala de dois tipos de recepção. A primeira são pessoas que não receberam com plenitude a palavra. E aí tem três tipos de solo, três que denotam isso. O primeiro é esse solo à beira do caminho. Qual é o tipo de solo à beira do caminho? O que acontece com um solo na beira do caminho? A beira do caminho é onde as pessoas caminham, passam, andam, onde há trânsito, não é? E uma estrada onde há muita rodagem, onde há muito trânsito, tráfego, o que acontece com esse solo? Ele vai ficar compactado, ele vai ficar duro. E aí a semente fica disponível para um pássaro vir pegar, por quê? Porque ela não consegue se inserir no solo. Ela fica sempre na superfície, não é? Ela está sempre na superfície, ela não consegue se inserir no solo, porque o solo está compactado, a terra está compactada. E para mim, pessoas que vivem essa experiência rejeitam a palavra e não conseguem assimilar a palavra, não porque tem um coração duro, no sentido de que não querem a palavra. Para mim, isso tem mais a ver com outro tipo de solo. O solo à beira do caminho, para mim, tem a ver com corações que passaram por tantas experiências negativas, com tantas experiências frustrantes, com tantas experiências, ou seja, houve tanta experiência ao longo da vida, que eu me fecho para a revelação. É como alguém que selecionou tanto com um determinado tipo de situação que não se abre mais para aquilo. Por exemplo, há pessoas que se relacionaram e tiveram tantos problemas nos seus relacionamentos que elas se fecham para um novo relacionamento. Há pessoas que experimentam um trauma, não é? Eu não sei quantos aqui já viveram a experiência do assalto, de ser assaltado lá no Rio, lá embaixo, ou aqui mesmo, não é? Mas eu vivi uma experiência morando no Duque de Caxias de ser assaltado, não é? De alguém colocar uma arma contra a minha cabeça, me ameaçar a minha família. Aquilo fechou meu coração para algumas coisas. De não querer transitar em determinado lugar, de só ir em determinado lugar se eu tiver realmente que ir. Porque uma experiência negativa tem a tendência de travar a minha sensibilidade para aquele tipo de realidade. Não é? Isso é tão sério, é tão sério. A história que vocês devem conhecer do elefante que é criado, amarrado numa corda, numa árvorezinha, frágil, mas ele não tem força ainda, então ele é amarrado numa corda e ele se desenvolve, ele puxa a corda e fica preso pela árvorezinha. Ele cresce, ele já tem força para derrubar aquela árvorezinha, mas como ele aprendeu de pequeno que aquela árvore era um limite para ele, então ele não puxa, ele não derruba a árvore, embora tenha força para isso, porque ficou sedentarizado, ficou marcado uma ideia de que ele não pode transpor aquele limite. E eu encontro pessoas que se decepcionaram com os pais, se decepcionaram com a referência de autoridade, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com os amigos e vão se fechando para a revelação de Deus. Porque, quer a gente queira ou não, a gente acaba lendo a revelação a partir da nossa própria experiência pessoal. A gente acaba lendo a revelação a partir da nossa experiência. Não é? Eu, de vez em quando, topo com pessoas que de cara dizem para mim que não gosta de pastor. Né? Já vivi essa situação. Não gosto de pastor, porque a experiência com pastores foi muito ruim. Não é? Eu encontro com pessoas que têm dificuldade com o pressuposto de autoridade. Não é?
pessoas que tiveram dificuldade na época da aprendizagem, de ser alfabetizado, e que desde lá tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de aprender coisas novas, porque uma experiência negativa criou um solo compactado que resiste à palavra de Deus. E é tão difícil admitir isso. É tão difícil admitir isso. Admitir que as experiências da nossa vida nos fecharam para o que Deus quer fazer. Porque na prática, ninguém quer admitir isso. Mas é fato, é verdade. Nós estamos vivendo e nós somos marcados por essa vida. E se não tomarmos cuidado, a gente acaba tendo o nosso coração corrompido pelas experiências que a gente viveu. O segundo solo que rejeita a palavra é aquele onde a palavra de Deus é apenas mais um segmento dentro de tantos outros. É aquele onde a palavra e a revelação de Deus não conseguem um lugar de centralidade, de destaque. É o solo que tem entre os espinhos, as paixões da vida, as paixões do mundo, estão em nível de equivalência com a palavra de Deus. E aí não tem jeito. Porque ou a palavra de Deus tem centralidade e ocupa um lugar decisivo e prioritário na nossa vida, ou ela não cumprirá os seus efeitos. Se ela não é central, se ela não é base, se ela não é norteadora, o que acaba acontecendo é que ela vira um acessório. Não é? Ela vira um acessório. Na hora que eu preciso, eu vou lá e aciono. Mas não vai ter o efeito. É como um remédio que você devia tomar diariamente e você só toma quando você acha que você precisa dele. Não é? Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Que o remédio tem que tomar todo dia, não é? Mas aí você só toma o remédio quando você acha que precisa. Não é? Quando a pressão aumenta, não é assim? Não é? Quando não consegue dormir. Ou seja, você acaba não dando lugar de prioridade que a revelação precisa ter. E é um problema muito sério. Porque ou Jesus é Senhor, ou Ele não é nada. Entendeu? Não tem como. Jesus não divide o lugar dele com outras coisas. A revelação não divide o lugar dele com outras coisas. Eu estou nessa estrada há algum tempo, não é? Como pastor, agora há 20 anos. E eu já vi muita coisa. Eu não digo que vi de tudo, porque todo dia aparece uma coisa nova, não é? Mas eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa. Quando eu acho que eu já vi tudo, eu vejo uma coisa nova. Não é? Mas já vi muita coisa, muita coisa. E uma das coisas que é claro, que é real, quando a pessoa trata Jesus como pronto-socorro, como emergência, como SOS, e não tem Ele como Senhor, ela acaba vivendo uma vida muito aquém do que Deus sonhou para ela. Ela acaba tendo que recomeçar muitas vezes. É uma sensação de que está sempre recomeçando. Agora vai. E aí tropeça de novo. Agora vai. E aí tropeça de novo. Porque ela procura Deus quando ela precisa, quando ela sente, tem um impulso. Mas Deus precisa ser assimilado como Senhor todos os dias. Como a base da nossa vida. Pessoas que tratam a palavra assim, vão sufocar a palavra. E aí não são receptivas ao que Deus está fazendo. E ainda o solo rochoso, que a maioria de nós acaba assimilando como o solo do caminho lá. A gente acha que o solo rochoso é o coração duro, porque pedra é duro, né? Mas é outra coisa. O solo rochoso tem a ver com nível de comprometimento, com superficialidade e profundidade. O problema do solo rochoso, da não receptividade, é porque tem limite para a revelação de Deus chegar. Senhor, o Senhor chega até aqui, daqui para frente eu que resolvo. A sua palavra pode tocar até aqui, mas daqui para frente sou eu que resolvo. Ou seja, Jesus é Senhor de um pedacinho. E aí é meio que comodato, entendeu? É um sistema de comodato. Você cede um espaço para Jesus, mas você ainda é dono da terra.
E isso também não é receptividade. Isso também não é abertura. Porque, de novo, ou Jesus é dono de tudo, ou não é dono de nada. Ou Jesus é senhor de tudo, ou não é senhor de nada. Você percebe que nos três casos, o evangelho, apesar de ser uma semente poderosa, não prospera. Não prospera. A semente à beira do caminho, a ave veio e pegou. No meio dos espinhos, os espinhos vieram e sufocaram. Plantado no solo rochoso, o sol veio e queimou. Então, será que o problema está na semente? Será que o problema está na palavra? Será que o problema está na revelação? Vamos ver então como é que é o coração totalmente receptivo. O coração totalmente receptível é a terra boa, não é? Diz assim: outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Vocês conhecem terra boa? Como é que é a terra boa? A parábola aqui fala de coisas que eram comuns para eles, mas não é comum para a gente, não é? Lá em casa, há poucos dias, a minha mãe, que esteve por lá, e um amigo aqui da igreja, um discípulo aqui, o Tiago, foram lá preparar o nosso jardim, na entrada da casa. Sabe o que eles fizeram quando chegaram? A primeira coisa que eles fizeram foi preparar a terra, afofar a terra. Eu tive que comprar ureia para jogar na terra, não é? Tirou-se cascalhos, raízes velhas, a terra foi sacudida. Tem um jardim bonito lá agora, está florido, mas alguém foi lá e cavou a terra, afofou a terra, porque o jardim já estava lá há tanto tempo sem mexer, que a terra já estava dura, já tinha virado torrão. Alguém foi lá e afofou a terra. A receptividade à palavra tem a ver com permitir que o semeador mexa na terra, mexa no coração. A gente estabelece uma relação equivocada de que a palavra de Deus vai ser semeada no meu coração, então porque eu sou terra boa, eu vou frutificar. Não, não é verdade. Não é assim. Na verdade, na prática, não existe terra boa. A terra é boa porque o bom semeador foi lá e fez que ela ficasse boa, propícia. Ele teve liberdade para cavar, para tirar as pedras, para tirar os entulhos, para preparar a terra, para arar a terra. O problema é que às vezes nós queremos o que Jesus pode nos oferecer, mas nós não queremos um relacionamento com Ele que mexa na nossa vida. E se eu quero ser receptivo à palavra de Deus, eu preciso permitir que Jesus tenha acesso à minha vida. Eu preciso permitir que Jesus tenha acesso ao meu coração, a mexer no meu coração do jeito que Ele quiser mexer. E a gente precisa confessar aqui que nós temos dificuldade com isso, não é verdade? A gente tem uma expectativa de que o Evangelho legitime o nosso jeito de viver. Diga para a gente assim, continue assim, porque assim você vai bem. Toma aqui uma ajudinha para você crescer mais. Toma aqui uma orientaçãozinha para você crescer mais. Não, é a palavra. É aquela história do vaso que estava defeituoso e o oleiro foi lá, jogou água, fez o vaso mole de novo, o barro mole de novo e moldou a ele do jeito que ele quis. A semente é boa. A terra foi gerada para ser boa. Ao mesmo tempo que eu digo que não há terra boa, é verdade também dizer que toda a terra pode ser boa. Toda a terra foi criada para ser boa, todo coração foi criado para ser bom. O que estraga é o pecado. O que estraga são os entulhos que são misturados na terra. E o semeador quer tratar disso. Então, se eu quero receber a palavra, eu preciso deixar que o semeador mexa na terra, trabalhe na terra, prepare-a na terra. Você quer que a sua família seja saudável? Você quer que a sua vida seja saudável? Quer que o seu trabalho seja saudável? Dá liberdade para Jesus. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus moldar. Agora há pouco eu estava conversando com o Marcelo e a Nana, e ele estava dizendo para mim que eu mudei muito nos últimos 4 anos. Não é? E é verdade, quem convive comigo sabe que eu venho mudando e vou continuar mudando,
Porque eu assumi aquele negócio que está escrito lá embaixo. Se eu sirvo um Deus vivo, eu vou mudar sempre, porque eu preciso mudar. E é claro, eu espero que para melhor, não é? Para ouvir mais a voz de Deus, para estar mais sensível, para estar mais flexível. Se eu continuo do mesmo jeito, ano após ano, dia após dia, e fico esperando que o mundo se combine comigo, de duas uma, ou Deus está morto, ou eu sou Deus. Entende? Ou Deus está morto, ou eu virei Deus, porque eu me tornei imutável. Tem que avisar para Deus que tem outro Deus na terra. Entendeu? Parece grotesco, irmãos, mas na prática é isso. É simples. Porque, de alguma maneira, a nossa vida está mudando o tempo inteiro. Você já olhou para você? Como é que você já mudou? Quem tem saudade de umas mechas de cabelo a mais na cabeça? Não é? Quem tem saudade de uma disposição física que você tinha há 30, 20 anos atrás? Mas quem não abre mão da experiência que ganhou em troca disso tudo? O que você acha? Você queria ter a saúde toda que você tinha aos 20 anos e abrir mão da experiência que você adquiriu? Hein? Alguém toparia esse negócio aqui? Acho que não. Porque a maioria de nós olha para trás e diz assim: ah, se eu pudesse fazer de novo. Ah, se eu pudesse voltar atrás. É ou não é? Eu faria tudo diferente. Então, nunca vi ninguém trocar a experiência e as conquistas que fez com as mudanças que assimilou em troca de coisas que já se passaram. A gente aceita as perdas, a gente aceita as mudanças, porque de alguma maneira, quando a gente muda, a gente cresce, a gente se desenvolve. Coisa que a gente brigava e morria e matava, a gente diz assim: deixa para lá. Não é assim? Não é? Coisas que tiravam o nosso sono. Meu Deus, eu já tive épocas de perder o sono por muita pouca coisa. Uma agulha caía lá no Nordeste e tirava meu sono. Não é? Uma pretensão, não é? de ter controle de todas as coisas. Graças a Deus, hoje eu sei que eu não tenho controle de nada, ou de quase nada. E aquilo que eu ainda tenho, eu resolvi entregar nas mãos de Deus, porque eu descobri que Ele controla melhor do que eu. Entende? Quer dizer, é maravilhoso saber que Deus está disposto a trabalhar o nosso coração, para que o nosso coração seja receptivo à palavra e ao querer dele para nós. Mas se eu não estiver disposto a abrir o coração, eu vou acabar resistindo à palavra e ao Espírito, e por isso perder o que Deus tem para a minha geração. A segunda parábola e o segundo princípio que brota, que para mim foi muito rico, e está sendo muito rico meditar nele, é a parábola do trigo e do joio. Se você me acompanhar, no versículo 24, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Você já parou, já teve curiosidade? Porque as parábolas falam de coisas comuns naquela época. Não sei se tem alguém que planta trigo aqui. Tem alguém que planta trigo aqui? Não? Que tem experiência em plantar trigo? Joio, arroz, já plantou essas coisas? Eu fui dar uma olhada como é que é o pé de trigo e o pé de joio, né? No primeiro estágio deles. Pode colocar aí, Cristiano, por favor. Olha, esse é o trigo
e o joio no primeiro momento. Parece muito, não parece? O que vocês acham? Não é? O trigo e o joio são quase indistinguíveis para pessoas leigas e até para profissionais. A princípio elas têm a mesma cor, você está vendo, verde. A haste e o caule são fino e oco, as folhas e até mesmo o cheiro é parecido. O que determina a diferença entre o trigo e o joio é o amadurecimento, é a frutificação. Então, até que os frutos apareçam, até que chegue a estação da maturidade, não é prudente tentar arrancar o joio. Porque você pode, achando que está arrancando o joio, tirar o trigo. A parábola que Jesus conta, alguém que fez de maldade e semeou o inimigo, semeou joio no meio do trigo. Agora vamos ver no estágio maduro, não é? Olha aí no estágio maduro. Eu vou ler aqui algumas das características do joio do trigo maduro. Depois de amadurecido, o trigo muda de cor, deixando o verde e passando a apresentar um tom amarelado. O trigo cresce apontando para o céu, como se fosse uma bandeira erguida, podendo atingir até 1,5 metro de altura. A raiz do trigo cresce para baixo, com pouca profundidade, o que facilita a sua colheita. A semente é tenra, farinhenta, própria para farinha, para fazer a farinha. A sua planta acaba ajudando na erosão dos solos, a evitar a erosão. E o joio? O joio, ali ele está meio queimado, né? Mas ele permanece verde, com riscas ou estrias mais claras. O joio cresce de maneira meio desorganizada, desorientada. A raiz do joio, ela se espalha. Ao invés dela crescer para baixo, ela se espalha e embaralha uma raiz na outra, dificultando na hora da colheita. Ou seja, quando você vai tirar um, sai um monte junto. A planta acaba destruindo as outras devido ao efeito do crescimento desproporcional. A semente é dura e seca. E pode ser até venenosa, pode ser prejudicial ao consumo. Percebe? Quando é que você descobre isso? Quando fica maduro. Sabe qual é a verdade que a gente aprende disso? É possível que tenha pessoas, e é possível que, se nós não prestarmos atenção, que a gente acabe desenvolvendo uma vida de joio. Não amadurece nunca. Cresce de maneira desordenada, sufoca o crescimento de outros, a frutificação é precária, não produz os efeitos. Não é? O trigo, ele já é preparado para a colheita. Ou seja, a semente é propícia, a raiz é propícia, a cor muda, para dizer assim, está na hora de colher. Ou seja, Jesus conta as duas parábolas para dizer assim, a vida de quem me serve aponta para a colheita, aponta para a frutificação que eu quero. Então é só esperar que aparece. Você já viu falar, alguém dizer assim, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela? Já viu falar nisso? Já viu falar assim, quer conhecer uma pessoa, põe dinheiro na mão dela? Já ouviu falar ou não? Ou então tira o dinheiro todo. Tira o poder todo. Já viu falar nisso? Porque esses extremos só podem ser enfrentados com maturidade. Alguém só pode experimentar um nível de prosperidade muito alto ou um nível de escassez muito baixo com maturidade. Sem maturidade não aguenta. Entendeu? Alguém só pode experimentar um nível de responsabilidade muito alto, ou perder esse lugar e ficar só com a sua identidade, também quando tem maturidade. Então, irmãos, o segundo princípio que Jesus deixa para nós é o seguinte:
num determinado momento, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser manifesto. Inclusive o que está escondido. Vai tudo aparecer. Às vezes você fica triste porque, talvez, e você não está sozinho nisso, né? Essa é uma discussão de toda a Bíblia. Por que que o ímpio prospera e o justo passa necessidade? Por que que às vezes a gente olha e tem gente que não tem compromisso com Deus e parece que vai bem? Parece que as coisas estão andando. Por que que tem hora que parece que eu estou fazendo tudo certo e a coisa não vai? Fala com o teu irmão assim, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, fala com ele, espera. Vai chegar a hora da colheita. Vai chegar a hora da colheita. Nada melhor do que um dia após o outro. Espera um pouquinho. Porque o tempo e a maturação vai revelar o que é melhor. Se obedecer a Deus e cumprir a sua palavra, ou ficar vivendo de aparência, de momento, tentando mostrar para os outros. Eu já lidei com muita gente de vocação meteórica, que da noite podia explodir, mas não tinha consistência, não era maturação ainda, era joio parecendo trigo, e o tempo revelou as fragilidades. Então, o segundo aprendizado que a gente traz para a nossa vida é: o que me faz trigo? O que me faz trigo? O que me faz trigo? O que faz uma pessoa joio? Quem plantou o trigo, irmãos? Quem foi que plantou o trigo? O dono do campo, não foi? Quem foi que plantou o joio? Foi o inimigo. Então eu vou estar nas mãos do Senhor e Ele vai me plantar. Amém? Ele vai me plantar. Quem garante a minha prosperidade é Deus. Eu fui gerado para frutificar. A minha raiz é santa. Eu fui plantado pelo dono do campo. Então, mesmo que num determinado momento pareça que eu e o outro que é ímpio estão no mesmo lugar, é só esperar mais um pouquinho, porque o braço do Senhor vai se mostrar. É só esperar mais um pouquinho. Olha, irmãos, eu já vivi para ver algumas dessas histórias. Eu já vivi. Já tive situações de chamar um discípulo, uma discípula, uma ovelha, e dizer assim: querido, você está escolhendo o caminho de morte. Você está escolhendo o caminho de morte. A palavra de Deus não respalda isso. E aí ficar de ruim e ir para a cruz. E às vezes até pelo próprio rebanho. Não é? Porque a gente tem uma tendência de ser meio corporativista, né? A gente se protege mutuamente, em todas as áreas. Né? Então, às vezes, o próprio rebanho te crucifica. Mas passa um dia, passam 2, passam meses, passam anos, e a verdade se mostra. A verdade se revela. Porque trigo é trigo e joio é joio. Hein? Você consegue, Badoff, vender coxinha como brioche? Hein? Tem jeito? Qual que é mais barato, a coxinha ou o brioche? A coxinha é mais barato. Então, se você dissesse que ela era brioche e vendesse no preço de brioche, ia ser bom, não ia? Não ia vender. Não tem jeito. Você pode ter aparência, mas ninguém consegue maquiar a essência. Então, cuide da essência. Seja trigo na mão de Deus, seja semente que Deus planta. Amém, irmãos? Seja plantado por Deus, se submeta a Ele, e a vontade dEle vai prosperar na sua vida. Amém? E eu quero terminar, quero caminhar para o final. Tem muito mais coisa para falar, mas eu queria terminar com 3 parábolas, e eu vou tentar resumi-las num bloco só. A mostarda, o fermento e o tesouro escondido. Está aí, no capítulo de Mateus mesmo. Te aconselho de chegar em casa e ler Mateus 13. A parábola da mostarda. O Cristiano arrumou uma foto de uma mostarda aí para a gente, Cristiano. Você já viu mostarda? Quem já viu mostarda aqui? Quem já viu semente de mostarda? Não é? Tem uma ali, pode colocar, Cristiano, por favor.
Olha lá o tamanho da semente de mostarda. Eu fiquei aqui hoje tentando definir, a mostarda não tinha uma imagem, aí eu falei que era entre um grão de areia e uma semente de tomate. Então agora tem aí a mostarda. Olha lá como ela é pequenininha. Jesus diz assim: o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é uma das menores sementes na terra, mas que, se semeada, ela se torna uma árvore, onde os pássaros fazem seus ninhos e onde os animais descansam à sua sombra. Fica meio confuso, porque como é que os animais vão descansar à sombra da semente de mostarda, que é um arbusto pequenininho? Jesus está fazendo um jogo de palavras. Jesus está dialogando com a cultura de Israel. A primeira coisa é que o reino de Deus, naquele momento, na pregação de Jesus, parecia coisa de maluco. Entendeu? Parecia coisa de maluco, porque tinha 12 mais próximos. Dos 12, um traiu. E na hora da perseguição, todo mundo fugiu, só as mulheres ficaram. E Pedro, que era mais corajoso, né, mas na hora que foi apertado, negou. Parece que João também ficou ali por perto. Tem o Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, que na hora que os homens chegaram, ele sai correndo pelado. Vocês já viram que lá no Evangelho de Marcos? É verdade. Lá no Evangelho de Marcos tem um relato assim: e saiu um moço correndo sem roupa. Os biblistas dizem que só pode ser ele. Ele está falando dele mesmo. Porque quem é que ia prestar atenção num negócio desse e ainda registrar no Evangelho? De uma maneira sutil, ele diz assim: eu estava lá e saí correndo, não deu nem tempo de vestir as roupas. Dos 120, a gente viu o que aconteceu, né? Os caminhantes de Emaús voltando para casa. E aí Jesus ressuscita, se mostra para eles, vem o Pentecostes, o mover de Deus acontece, mas a sensação dos discípulos ainda é essa de sensação de que o reino de Deus não prosperou tudo que estava prometido. E aí os evangelistas lembram do que Jesus ensinou. O reino de Deus parece com uma semente de mostarda. Não é como uma palmeira imperial que a gente já planta grande, pega e transplanta. Já viram? As prefeituras fazem isso. Compram uma palmeira grande, crescida, transplanta e planta em outro lugar. Não, é uma sementinha. As coisas de Deus... deve assistir o culto, né? As coisas de Deus, tadinho, ainda bem que não tem ventilador ligado aí. As coisas de Deus, elas parecem pequenas, se olhada com os olhos da carne. Mas eu quero te desafiar hoje a não menosprezar o que Deus faz. Amém? A não menosprezar o que Deus faz, porque ainda que pareça pequeno, quando cresce, vai subjugar todas as outras coisas. Sabe o que Jesus está fazendo quando ele fala da árvore onde os passarinhos fazem o seu ninho, não é? E onde os animais descansam? Se você voltar lá em Daniel, Daniel fala disso. O símbolo da árvore, esse jogo de palavras, uma árvore onde os pássaros fazem ninhos e os animais descansam à sombra, é para o povo de Israel um símbolo de reino de Deus, de um governo que suplanta outros governos. Para a gente não faz muito sentido, mas trocando em miúdos, Jesus está dizendo assim: as coisas que eu estou fazendo parecem pequenas para vocês, mas vai chegar um tempo que ela vai crescer e vai subjugar todas as outras coisas que estão aqui. Entende? É isso que Jesus está falando. Quando ele diz assim: as árvores vão fazer ninho e os animais vão descansar. É isso que ele está dizendo. Vocês estão de olho no passarinho, né? Eu não consigo acompanhar ele. Se eu conseguisse, eu ia junto com ele, assim, para lá e para cá. Deixa ele, olha aqui, vamos ficar junto aqui. Então, a primeira coisa desse terceiro bloco: não subestime os começos de Deus na sua vida. Você pode dizer para o teu irmão: não subestime os começos de Deus. Não subestime o agir de Deus na sua vida. O avivamento que varreu a Inglaterra no século XVIII começou com 6 pessoas. E não cresceu assim de repente. Não foi da noite para o dia. Levou anos. O Wesley passou por inúmeras crises, por inúmeras experiências espirituais, por começos e recomeços. Graças a Deus, o reino de Deus não funciona tipo micro-ondas. Mas há coisas que Deus está fazendo que você pode não ver, mas Ele está fazendo.
Ele está fazendo. E o que Deus faz dura para sempre. A segunda parábola desse bloco é a parábola do fermento, que é o mesmo princípio. Você não precisa de muito fermento para poder fazer uma massa crescer. Quem já fez pão e fez bolo aqui? Já fez pão que precisa de fermento? Houve uma época que eu estava assim numa onda de fazer pão integral. Aí eu comprava todos os produtos para fazer pão integral. Para uma massa de 1 quilo, mais ou menos, você precisava de 2 sachêzinhos de fermento. Ou seja, os 2 sachêzinhos não dá 40 gramas para 1 quilo de massa. Percebe? Fala com o teu irmão assim, Deus não precisa de muito. Fala para ele, Deus não precisa de muito. Sabe, irmãos, eu fico assim, muito tocado por isso, porque isso está presente na história bíblica. Lá em Antioquia, quando a igreja mais poderosa da igreja primitiva não foi Jerusalém, foi Antioquia. Sabe o que aconteceu em Antioquia? Diz lá o texto em Atos dos Apóstolos, que os judeus só falavam com os judeus, mas alguns, entretanto, que a gente nem sabe o nome, resolveram falar também para os gentios. E por conta daqueles alguns, o evangelho chegou até nós. Porque foi o evangelho de Antioquia que se expandiu para a Europa, para a África, para a Ásia. Não foi o cristianismo de Jerusalém que explodiu para o mundo. Jerusalém foi a mãe, foi o início. Mas foi o cristianismo de alguns anônimos que resolveram se submeter totalmente a Deus. E aí eu vou para a última parábola dessa manhã, que é a parábola do tesouro. Não é? Que vai dizer assim, o reino dos céus, versículo 44, é semelhante a um tesouro oculto no campo. Está oculto, está escondido, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é uma verdade que está oculta aos olhos naturais. Só por meio do Espírito pode ser revelada ao homem. Só por meio do Espírito pode ser manifesta ao homem. Mas só está disponível para quem está disposto a vender tudo, ou seja, a colocar tudo em segundo plano e colocar o campo, o reino, em primeiro lugar. Enquanto eu não me despido do meu olhar carnal, eu não vou conseguir compreender a dinâmica do reino de Deus. Enquanto eu não entender como Deus trabalha, como que os pequenos começos, como que os pequenos movimentos de Deus estão gerando coisas grandes. Nós estamos orando aí pelas eleições, não é? Mas há um movimento de Deus em favor do Brasil que começou muito antes dessas discussões todas. Eu me lembro que na década de 90, eu participei de um congresso de avivamento onde um homem de Deus, um profeta, lá atrás, profetizou em favor do Brasil. Eu era adolescente, eu estava lá ouvindo a profecia. Um moço que eu nem lembro o nome dele, profetizou sobre mim, sobre a minha geração, dizendo assim, o Brasil vai viver um tempo diferente. E aí a gente vê o desenrolar das coisas no Brasil, como que o país se afundou em corrupção, como o tamanho da crise que nós estamos vivendo. A gente vê um cenário eleitoral complicadíssimo, cheio de afrontas, cheio de mentiras, cheio de tudo quanto é lado. Não é verdade? O país está visivelmente dividido. Depois que passar as eleições, nós vamos ter que fazer um trabalho de unidade no país. Você já pensou que você vai ter que pedir perdão para a sogra, para a cunhada, se tem algum grupo de família que você saiu, né? Não é verdade? Saiu porque você não aguentava mais, vai ter que reconciliar. Porque o país está visivelmente dividido. A gente olha para o país e a gente não consegue ver assim que vai ter uma mudança brusca, abrupta, da noite para o dia. Mas Deus está fazendo uma coisa no Brasil, que gradativamente está construindo um cenário diferente para o nosso país. Eu cresci num país em que se dizia que quem tinha um colarinho branco não respondia por seus crimes. Eu cresci num país onde se dizia que tudo acabava em samba e em pizza.
E Deus já mudou esse negócio. Já tem gente grande e gente pequena respondendo pelos seus atos. Começa a se desconstruir o ambiente de impunidade nesse país. A igreja de Jesus, que foi colocada no canto no país, começa a ter voz profética, a ponto de que o que a igreja diz está sobre muitos olhares o tempo inteiro. Porque há um temor sobre a influência que a igreja pode ter pelas pessoas. Todos os meios de comunicação podem ter influência, a igreja não. Sabe por que isso? Porque a gente está fazendo influência no nosso país. Porque há um movimento de Deus no nosso país. Tem muita coisa errada na igreja no Brasil? Tem mesmo. Aqui mesmo. Mas Deus está fazendo um negócio no Brasil que os seus filhos, que os seus netos vão usufruir em nome de Jesus. Eu não estou criando meus filhos para o pior. Eu creio que os nossos filhos e os nossos netos vão viver numa pátria transformada não pela política, porque eu não tenho esperança na política, embora ela seja necessária, mas uma pátria transformada por uma presença maciça e transformadora da igreja. Amém, irmãos? Onde eu e você vamos fazer diferença onde a gente foi plantado. Você que é professor na escola que você está plantado, você que é aluno na escola que você estuda, você que é empresário no grupo que você trabalha. E Deus vai levantar também da sociedade pessoas que nos representem com dignidade. A questão é, nós vamos abraçar a mensagem do reino ou nós vamos ficar dependendo que se levantem salvadores da pátria todo dia para mudar a nossa história? Na cidade, no estado, no país, no comércio, o que seja, de onde vem a nossa força e a nossa inspiração? A Bíblia diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então fala com teu irmão assim, você é o instrumento que Deus quer usar nesse tempo. Fala para ele, você é o instrumento que Deus quer usar nesse tempo. Você é. Mas você precisa acreditar nisso. Às vezes, irmãos, o diabo acredita mais na gente do que a gente mesmo. Às vezes o diabo acredita mais no potencial da igreja do que a igreja. Ele acredita tanto que ele tenta paralisar a gente. Mas às vezes a igreja não se dá conta do poder que foi colocado nas suas mãos. E não é poder humano, não é poder de articulação, não é poder de influência. É o poder de ver uma vida ser transformada pelo sangue de Jesus. Uma família ser transformada pelo sangue de Jesus. Nós temos uma escola aqui. O primeiro ensaio de uma escola metodista aqui na nossa cidade veio junto com a fundação da igreja, no século XIX. E nós temos trabalhado duro na nossa escola para que ela seja cada dia melhor, para que ela consiga dialogar com as realidades atuais, mas com a essência preservada dos valores, da dignidade, do respeito, da família. Está tudo preservado lá. A gente comemora Dia dos Pais, a gente comemora Dia das Mães, a gente ora pelos nossos alunos, a gente investe nos nossos alunos. E nós cremos que daqui e daqui vai sair gente que vai transformar a nossa cidade, que vai transformar esse país. Mas, irmão, se eu fizer disso apenas um sermão de domingo, para te empolgar, a gente perdeu. Eu preciso acreditar nisso como razão da minha vida. Nós temos uma missão. Há sobre nós um legado. Eu quero terminar, porque eu já estou me emocionando e já estou saindo de tudo que eu construí aqui, né? Mas eu recebi o chamado pastoral, eu tinha 15 anos de idade. Eu era um adolescente na igreja. Eu tinha todas as possibilidades à minha frente. Dentre os meus amigos, teve gente que virou médico, teve gente que virou... E graças a Deus, desde que eu me converti, tive minha experiência com Deus, as minhas notas na escola passaram a estar entre as melhores. Antes da minha experiência com Deus, seu filho ora por ele. Mas antes da minha experiência com Deus, eu fui reprovado.
me envolvi com bagunça, fui reprovado. Depois da minha experiência com Deus, o mínimo para mim era 8,5. Era 85%. Isso passou a ser uma meta na 7ª série. Na 2ª, porque na 1ª eu fui reprovado. Por causa de bagunça. Entendeu? Mas isso mudou a minha vida. A experiência com Deus mudou a minha forma de estudar. Eu podia fazer muitas outras coisas. Sabe? Deus me deu dons que me habilitam para atuar em várias áreas. Eu sou uma pessoa esquisita. Porque ao mesmo tempo que eu tenho aptidão para humanas, eu tenho aptidão para a área administrativa, eu tenho aptidão para a área... Então, eu sou uma pessoa esquisita, um psicólogo já falou comigo, deve ser difícil ser você. Porque Deus me deu uma personalidade complexa. Se você me chamar de esquisito, eu vou entender. Mas eu sou pastor, porque eu descobri que não tem nada mais precioso e mais relevante nessa terra para eu fazer do que isso. Talvez para você tenha, porque o seu chamado é outro. Mas eu descobri que para mim, o chamado de ser profeta e anunciar as bondades do Senhor e as possibilidades de Deus é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. E se Deus quiser dar isso aos meus filhos, eu estou feliz da vida. Porque é uma honra ser um arauto de Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar posse. E aí você vai dizer isso, estou olhando para o Valdeci aqui, não é? Que tem a mesma profissão que Jesus, né, Valdeci? Não é? Que é carpinteiro também, não é isso, Valdeci? O Valdeci é igual a Jesus, você viu? Profissional tipo Jesus, não é? Ele vai olhar e vai dizer assim, Deus me chamou para fazer isso com excelência. E aí cada pessoa que comprar um móvel na mão dele vai ser tocado pela graça de Deus que Deus usou ele para fazer. Não é? Não é assim? E cada um dentro da sua vocação. Cada um dentro da área que Deus chamou. O ministério não é uma coisa que a gente faz dentro da igreja. O ministério é uma coisa que a gente faz na vida que Deus plantou. Está ali a Dorinha, que é professora. E vai impactar a vida de um monte de gente ensinando. E cada um dentro da sua área. Mas vai levar essa semente do reino, essa fé de que em Deus nós fazemos proezas, em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus não tem dinheiro que pague a nossa alegria, irmãos. Então eu quero te convidar a ficar em pé, a gente vai terminar. Com algumas perguntas. A primeira pergunta é: até que ponto eu estou aberto à revelação de Deus para a minha vida? Até que ponto eu estou disponível? Deus tem liberdade para mexer na terra? Feche seus olhos, vamos ouvir essas perguntas. Eu estou caminhando para a maturidade? Ou minhas folhas estão sempre verdes? O meu fruto serve para o reino de Deus? Ou é algo que não pode ser consumido porque não combina? Será que eu estou desprezando as coisas de Deus porque elas parecem pequenas para mim? Como a semente de mostarda, como o fermento? Até que ponto eu estou disposto a deixar tudo em segundo plano para viver a dinâmica do reino de Deus? Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu não vou chamar ninguém ao altar. Quero que você faça a sua oração. Não sou eu, não é a minha palavra, é o Evangelho que está aqui diante de nós. É a palavra de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos sim ao teu reino. Como Jesus, nós oramos, venha ao teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós ansiamos por dias melhores. Nós ansiamos por dias melhores. Nós sabemos da importância do dia de hoje para a nação brasileira, mas nós sabemos que o dia mais importante não é hoje. O dia mais importante é o dia que eu e meu irmão decidimos
viver o reino de Deus. Porque na história das civilizações, sempre que a igreja se levantou e fez diferença, a história mudou. A história mudou. É só dar uma olhada na história. Sempre que a igreja foi apática, indiferente, o mundo se degradou. Então, Deus, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor que abençoe meus irmãos e a mim. Que o nosso coração esteja sensível e aberto ao mover de Deus. Em nome de Jesus, que haja uma disposição santa de ser moldado, tratado, mexido pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente tenha paciência para esperar o dia da frutificação. Porque embora pareça que os maus prosperam e a gente passa dificuldade, o nosso fruto vai vingar. Nós nos submetemos ao Senhor. Eu oro, Deus, por cada pai, por cada mãe, por cada líder, por cada pessoa que está aqui. Que cada um de nós viva o teu reino de maneira plena, absoluta. E que o nosso tempo seja transformado pelo despertar da igreja, pelo despertar de discípulos, pelo despertar de uma geração apostólica, uma geração que ama a tua palavra, que honra a tua palavra. Pai, eu me coloco aqui junto com os meus irmãos, te agradecendo pelo teu cuidado e confiando ao Senhor as nossas vidas, em nome de Jesus.